Daqui a pouco eu perco o rumo da mensagem, mas está tranquilo. Eu gosto quando ele faz assim comigo. Eu preparo tudo, ele bagunça tudo. Eu não acreditava nesse negócio de riso. Não sei o que é. Eu fiquei 15 minutos para conseguir pregar, irmão. E agora, toda vez que eu vou pregar, rapaz, eu começo a ficar meio com a boca mole. Eu descobri que eu era religioso demais, meu irmão. Olha o cheiro dele, cara. Aí tem uma maluca que já sentiu um negócio estranho. Irmãos, eu me preparei para essa mensagem. Também que ele vai editar filmando. Pastor Fabio vai ser seu doido, mano. Qual foi a grande perda dessa igreja? Qual foi a grande perda? Ela deixou de ser desejável porque ela deixou de fazer obras? Não. Ela deixou de ser desejável porque ela deixou de fazer missões? Não. Ela deixou de ser desejável porque ela parou de dar comida aos pobres? Não. Ela deixou de ser desejável porque ela não pregava mais o Evangelho? Ela deixou de ser desejável porque ela perdeu o seu primeiro amor. Porque é evidente que o texto continua dizendo que ela continua fazendo as mesmas obras. Mas para eu falar de primeiro amor aqui, eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande, sabe? Eu estava falando com a minha esposa, eu não sei onde eu vou arrumar força para pregar. Porque antes de subir aqui, meu corpo tremia todo. Eu não sabia por que estava tremendo. Eu estava ali com ela, né? Eu dava vitamina C, eu estava tremendo o corpo inteiro. Sentindo alguma coisa. Para falar de primeiro amor, a gente precisa ter um entendimento sobre 7 igrejas. As 7 igrejas, elas são uma marca profética. Porque existem linhas teológicas que defendem as 7 igrejas como 7 ciclos da história da igreja. Também existe uma linha teológica que defende as 7 igrejas de uma forma literal. Eram 7 igrejas da Ásia Menor, enfim. Mas existe uma linha teológica que eu aprecio muito, porque ela entra num canal responsivo. E eu acredito muito nisso, porque a palavra de Deus, ela fala ao coletivo, mas ela fala ao individual. Fala comigo, Deus fala ao coletivo, mas ele fala ao individual. É por isso que o corpo de Jesus é a sua igreja, mas você compõe um pedacinho dessa igreja, amém? Isso significa que as 7 igrejas representam também 7 tipos de pessoas. Isso significa que Éfeso também é um coração. Porque se você entende que as 7 igrejas representam 7 tipos de pessoas,
7 modelos de igreja, 7 igrejas, 7 pessoas, 7 corações. Você vai entender que Deus está com saudade de pessoas, que Deus está querendo retornar o desejo da visitação dele na sua vida. E para falar de primeiro amor, eu quero que a gente pense em nós como um cristão desejável para Deus. Um cristão que o coração de Deus se apaixona, que o coração de Deus não resiste. O eu, igreja, eu, Alexandre, você, João, Maria, Marcos, você precisa ser um homem desejável, um homem que atrai a presença de Deus. Para entender primeiro amor, precisamos entender isso. E o que seria isso? Quando eu vejo os testemunhos aqui, evidenciam, e eu lembrei de mim. Porque eu lembro que o primeiro amor é aquele amor que descobre que Deus é real. Quantos lembram quando você descobriu que Deus era real? Eu lembro que quando eu descobri que Deus é real, eu fiquei, é verdade, Ele existe. Eu tinha sido católico, macumbeiro, espírita e kardecista, só isso, irmão, calma, vou parar por aqui. E em todos eles eu queria conhecer Deus, eu queria conhecer Jesus, porque afinal de contas, todo abril eu vi aquele filme Rei dos Reis, aquele Jesus de olho azul. Você viu também, não viu? Hã? Bonitão, eu falava, cara, é real. Mas no catolicismo ele estava morto. Na macumba da minha tia ele tinha um outro nome, estava sempre distante. Do budismo ele não existiu. O budista virou para mim, minha esposa lembra disso, a gente namorava, ele olhou e falou assim: como você quer seguir um Deus que morre cuspido numa cruz, pobre? E eu olhei para ele, nunca mais esqueço. Eu falei assim: escuta uma coisa, olha, eu nem conhecia Jesus direito, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus sempre nos conhecerá. E eu olhei para ele e falei assim: olha aqui uma coisa, ninguém fala de Jesus como você está falando comigo, não. Eu nunca mais piso aqui, porque ninguém pode xingar Jesus. Eu falava: Jesus, cara, eu te amo, cara, eu preciso te conhecer. O Espiritismo, ele se tornou uma entidade sempre distante. Até que um dia eu vi uma célebre frase em um texto bíblico. Um amigo meu que não era muito tempo escreveu uma frase para mim: Jesus está te vendo. Eu falei: o quê? Primeiro, eu li o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei: eu preciso conhecer. Quando eu conheci Jesus, o primeiro amor soltou. Eu falei: Deus é real. E a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu fiquei maluco na rua. Eu falei: caraca, você lembra disso? Eu estava indo para o trabalho, eu ouvi aquela voz: hoje vai rolar tal parada. Eu falei: que isso, meu irmão? E ele fala. Aí eu liguei para o amigo: o cara está falando comigo aqui. Ele fala. Eu falei: que doideira, Deus salva, meu irmão. Eu falei: eu quero ligar a antena direto para ele. A segunda coisa que me marcou é que eu descobri que ele não apenas falava comigo, mas ele me amava. Aleluia. A terceira coisa que eu botei aqui é que eu descobri que não apenas ele falava comigo, era real, que ele me amava, mas eu descobri, olha que coisa maravilhosa, que eu era seu